A história do gato entra no quarto de uma paciente no fim da vida e acontece algo incrível. O quarto estava em silêncio. Só dava para ouvir o som baixo das máquinas e a respiração fraca de uma mulher que estava no fim da vida. A enfermeira ajeitou o lençol com cuidado, tentando manter a compostura. Ela já tinha visto muitas despedidas naquele lugar. Mas mesmo assim, nunca era fácil. A família estava ali, cansada, com os olhos inchados. Ninguém sabia o que dizer. Já que você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Porque quando a vida chega nesse ponto, as palavras parecem pequenas demais. E então aconteceu algo que ninguém esperava. A porta fez um rangido lento. A enfermeira virou o rosto na hora, e o coração dela apertou. Porque era ele, Oscar, o gato do asilo. Ele entrou como se já conhecesse o caminho. Passo leve, silencioso, sem medo, sem pressa, como se o corredor inteiro abrisse espaço para ele passar. E quando Oscar aparecia, os funcionários já sabiam. Algo importante estava prestes a acontecer. Oscar não era um gato comum. Ele tinha chegado ali anos antes, vindo de um abrigo junto com outros animais. A ideia era simples: trazer conforto, ajudar pacientes a se sentirem menos sozinhos, mesmo dentro de uma clínica. Mas diferente dos outros gatos, Oscar não queria carinho. Não era fofo, nem brincalhão. Ele passava dias escondido, fugia de colo, içava quando alguém tentava pegar. No começo, as pessoas pensaram: esse gato não serve pra nada aqui. Só que com o tempo, uma coisa estranha começou a acontecer. Oscar, que evitava todo mundo, às vezes parava em frente a um quarto específico. Sentava ali, olhava pra porta e começava a miar baixinho, insistente, como se estivesse pedindo permissão. Os enfermeiros abriam a porta e Oscar entrava. E sempre fazia a mesma coisa. Ele pulava na cama, se aproximava do paciente e se deitava bem junto ao peito, ronronando. Depois de algumas horas, aquela pessoa partia. Uma vez, ok, poderia ser coincidência. 2 vezes, estranho. Mas na terceira, já virou medo. Porque Oscar nunca entrava em quartos aleatórios, nunca se aproximava de pacientes que estavam bem. Ele não escolhia quem conversava, quem sorria, quem recebia visitas. Oscar escolhia os silenciosos, os fracos, os que estavam quase indo embora. E sempre acertava. No começo ninguém queria admitir, até porque aquilo parecia impossível. Como um gato poderia saber? Como ele poderia sentir algo que médico nenhum conseguia prever com tanta precisão? As conversas começaram a surgir nos corredores, em sussurros. Ele sabe. Ele sente. O gato é um aviso. E o mais assustador, virou um padrão. Quando Oscar entrava num quarto, os enfermeiros chamavam a família. Venham, agora. É melhor vocês estarem aqui. Algumas famílias agradeciam, mas outras tinham pavor. Porque ninguém quer ver um gato entrando no quarto da sua mãe, do seu pai, do seu avô, e pensar: é hoje. E teve quem surtasse. Teve filha que gritou: tira esse gato daqui, ele tá dando azar, ele tá dizendo que minha mãe vai morrer. E Oscar, quando tiravam ele à força, fazia algo ainda mais estranho. Ele ficava do lado de fora, miando baixo, arranhando a porta, insistindo, como se fosse necessário estar lá dentro. E no fim, quando a porta abria de novo, não era para deixar Oscar entrar. Era para anunciar que o paciente tinha partido. Foi aí que até os mais céticos começaram a ficar calados. Inclusive um médico, Dr. Doza, um homem racional, científico, sério. Ele odiava a ideia daquele lugar virar refém de superstição. Então ele decidiu provar que era coincidência. Pegou seu bloco, seu relógio e começou a seguir Oscar. Anotava tudo, cada passo, cada quarto, cada horário. Ele queria mostrar, com números, que isso não era real. Até que numa noite, Oscar fez de novo. Entrou no quarto de uma paciente que estava fraca, mas ainda respirando. A família estava lá, em silêncio, rezando. Um filho segurava a mão dela. A filha enxugava as lágrimas sem parar. Oscar pulou na cama, se encolheu ao lado do corpo dela e começou a ronronar. O médico olhou aquilo com frieza. Ok, vamos ver no que dá. A caneta dele ficou pronta para escrever mais uma coincidência. Mas em poucos minutos, a respiração da mulher falhou. Ficou lenta, mais lenta, mais lenta. Até parar. O quarto inteiro congelou, um soluço, um abraço apertado, um choro preso. E Oscar continuou ali, ronronando, sem medo, sem agitação, como se não estivesse anunciando uma tragédia, mas oferecendo uma despedida. O médico ficou pálido. A caneta escorregou da mão dele e caiu no chão. Naquele instante, ele percebeu uma coisa. Ele podia explicar medicina, mas não conseguia explicar aquele gato. Mais tarde, ele até tentou dar uma resposta científica. Talvez o corpo, e perto do fim, libere algum cheiro específico. Alguma mudança química sutil que humanos não notam.
mas um gato percebe. Só que mesmo essa explicação não resolvia tudo. Porque Oscar não agia como um animal curioso. Ele escolhia, ele insistia, ele permanecia. E o mais incrível é que com o tempo as famílias pararam de temer Oscar. Elas começaram a agradecer, porque em vez de encontrarem a perda tarde demais, elas tinham tempo. Tempo de segurar a mão. Tempo de dizer eu te amo. Tempo de pedir perdão. Tempo de fazer as pazes. Tempo de estar presente. E no fim, o maior mistério nunca foi como Oscar sabia. O maior mistério foi o significado disso. Porque talvez Oscar não fosse um aviso de morte. Talvez ele fosse o contrário. Um pequeno guardião, garantindo que nos últimos minutos ninguém precisasse partir sozinho.